Sabadão é dia do quê? À noite, tainha, vinho e muito... É isso aí, sábado é dia de Thiago Responde e nós estamos aqui em mais um sabadão para responder perguntas que vocês enviaram pra gente. Antes, eu quero falar uma coisa pra você. É bom demais quando você trabalha com gente inteligente perto de você, não é? É verdade. Pois é, eu posso dizer isso. Tenho a felicidade de trabalhar com gente inteligente aqui. E aí, o nosso editor teve uma ideia, falou assim, olha só, a gente deveria voltar com o Thiago Responde para responder as caixinhas de pergunta lá do Instagram. Por quê? E ele ainda justificou de uma maneira muito inteligente. Olha só, se a gente fizer isso, a gente vai prestigiar aqui no YouTube a galera que acompanha a gente no Instagram. Eu falei, olha que legal. Então nós estamos voltando com o Thiago Responde, respondendo caixinha de perguntas. E aí, claro, se você tá aqui e quer ver a sua pergunta aqui, segue a gente no Instagram, né? Simples assim. Vamos lá. Valeu, editor, pela sugestão. Valeu, pode filmar. Vamos lá, agora começando aqui, ó. Primeira pergunta do senhor @RobsonVinicius. Qual a melhor maneira de revisar o estudo para CEA? Perguntou o Robson. Robson, olha só, se você está fazendo revisão de um conteúdo voltado para a certificação, ou seja, um conteúdo que você vai se submeter a uma prova, a melhor maneira é através dos simulados. Fazendo simulado, mas aí que vem um ponto importante. Nessa fase, você não vai fazer um simulado e considerar que o simulado é uma ferramenta avaliativa. Ele não é. O simulado é uma ferramenta de aprendizagem. Já ouviu falar aquela frase que treino é treino e jogo é jogo? E que no treino você pode errar? Pois é. E não fique preocupado, ai meu Deus, eu tenho que tirar 100% no simulado, senão não vou bem na prova. Não. Não é esse o jogo. O simulado foi feito para você errar mesmo. Errar porque quando você erra, você aprende com o seu erro. E mais, ponto importante, se você estuda com a gente, você sabe que todas as nossas questões são comentadas em vídeo, individualmente, cada uma das questões. Então, na revisão, você foca no simulado e assiste o comentário das questões. Isso vai abrir a tua mente para aquele tema e você vai arrebentar na prova. Beleza? Tamo junto. Depois vem a pergunta assim, ó. O @Fenonoia. Tiagão, você também suou o bigode quando você estudou pro CFP? Sim, suei o bigode. E olha só, estudar pro CFP é suar o bigode. Não tem conversa, tá? Porque o conteúdo do CFP, ele traz um nível de profundidade, e aí eu costumo falar isso e não é clichê, tá? Ele traz um nível de profundidade que muda a sua vida, que abre a tua mente para um universo de possibilidades que antes disso você não tinha enxergado. E ora, é claro que se você quer ter esse nível de conhecimento, vai ser muito exigente, você vai ser muito exigido. Então sim, o CFP faz você suar o bigode, mas aí como dica que eu te dou, e aí não é só para o CFP, é para qualquer certificação. Quando você está se preparando para uma prova de mercado financeiro, ou enfim, de uma certificação, o melhor dos mundos é você aprender a curtir a jornada, ou seja, é ter prazer no processo de aprendizagem. Porque muita gente está estudando para uma certificação e só pensando na prova. Não, porque eu tenho que passar na prova. Não, porque eu tenho que passar na prova. Eu tenho que passar na prova. E aí, você está pensando só no seu ponto final e esquece de curtir a trajetória. E como você não está curtindo a trajetória, acaba que você não tem prazer no processo de estudar e fica ainda mais cansativo. Então, o processo de estudar por si só, ele já é um processo cansativo. E aí, como você ameniza isso? Como você faz para suar menos o bigode? Encontrando prazer na jornada. Essa é a melhor parte da certificação, tá bom? Depois vem aqui, ó, a pergunta do @gcerejo.cea. Com todo mundo, entre aspas, amando derivativos, vale a pena se especializar na área? Rapaz do céu, se você se especializar de verdade em derivativos, você nunca vai ficar sem trabalho. Não é exagero. Veja, o mercado de derivativos, aquilo que a gente estuda para as certificações, para todas, tá?
aquilo que a gente estuda para as certificações no assunto derivativos, é isso aqui, ó. É isso aqui do que é toda essa indústria. Eu fiz um curso de derivativos na B3, na época chamava BMF ainda, BMF Bovespa, e depois que eu fiz aquele curso, eu mudei completamente a minha visão sobre a importância do mercado de derivativos, porque eu enxerguei ele com um nível de profundidade que não tem nem como explicar em um vídeo de YouTube. Mas o fato é que um profissional que manja muito de derivativos, ele tem lugar para trabalhar em qualquer grande instituição. Por quê? Qualquer grande instituição vai usar derivativos para fazer hedge, para fazer proteção. Agora mesmo, a gente está passando por uma crise em relação à guerra, com o aumento do preço das commodities, com um monte de processo. Aonde você acha que as empresas vão se proteger desta crise? É isso aí, no mercado de derivativos. Então você tem espaço para trabalhar na mesa de tesouraria de uma instituição financeira, você tem espaço para trabalhar numa corretora, ou seja, em instituições de mercado financeiro, mas você tem espaço para trabalhar no mercado financeiro de qualquer grande empresa, tá bom? Então vale a pena se especializar em derivativos, sim. Depois vem a pergunta da @sg.sofi. É uma pergunta meio idiota, mas existem outras áreas, além das bancárias, que usam CPA também. Eu bati no microfone aqui. Eu deduzo que o nome dela é Sofia, né? Porque é sg.sofi e ela escreveu, né? Sofia, eu quero dizer uma coisa pra você. Tenha claro uma coisa, não existe pergunta idiota. Não existe. O que é idiota é você ficar com a dúvida e não perguntar por vergonha. Desculpa, só estou usando as suas palavras aqui. Então, a sua pergunta ela é muito bem-vinda. Olha só. Se você for trabalhar em qualquer outra instituição que não seja de mercado financeiro, tá? Essa certificação, a CPA 10, CPA 20, CE, enfim, essa certificação, a certificação em si não tem muita relevância. No entanto, o que você aprende ao estudar para a certificação pode ser utilizado em qualquer empresa. É aí que volta na minha tese de que você precisa curtir a jornada. A sua certificação ela tem de passar pelo processo forte de aprendizagem. Se você está estudando para uma certificação, pensando só na prova, olha só, ter a certificação não vai servir de nada para você além de trabalhar num banco. Agora, se você está estudando para a certificação, focado no processo de aprender, de entender como é que funciona, princípios de economia, os instrumentos de renda fixa, de renda variável, como funciona a taxa de juros, como funciona a inflação. Você concorda comigo que esse é um conhecimento que impacta a vida de todas as pessoas? Então, o que eu estou querendo dizer para você, Sofia, é que o selo, certificação CPA 10, certificação CPA 20, este selo pode não ser reconhecido fora da indústria do mercado financeiro, porque é a indústria do mercado financeiro que criou isso. Entretanto, o conhecimento que você adquire, isso é utilizado em qualquer indústria, e digo mais, é utilizado na sua vida também, porque você passa a entender melhor o que está acontecendo. Então, mais uma vez, voltando no exemplo que nós estamos vivendo aqui da crise, olha só, uma guerra a milhares de quilômetros daqui vai impactar na nossa inflação, vai fazer com que o seu pão fique mais caro, com que o seu macarrão fique mais caro, tá fazendo com que a gasolina fique mais caro. Como que a gente explica isso? Ora, a gente explica isso entendendo como é que funciona o mercado financeiro. Percebe? Então, repito, a certificação em si, ela pode não ter muita relevância para fora do mercado financeiro. Mas o conhecimento que você adquire tem relevância em qualquer área, inclusive na tua vida. E ainda sobre o mercado financeiro, ela falou assim, ó, há outras áreas além das bancárias. Eu quero lembrar o seguinte, tá? A agência bancária é só um pedaço do mercado financeiro. O mercado financeiro é muito maior que isso, tá? Você pode pensar em trabalhar dentro do banco, mas tem outras áreas dentro da instituição, a área de análise, a área de gestão, tem a área operacional, e aí quando eu digo aqui a área operacional, não é a área operacional da agência, mas uma mesa de operações, por exemplo, aí tem corretoras, aí tem cooperativas, aí tem assets independentes, researches independentes, tá bom? Então, tem dentro do mercado financeiro, tem muito além daquilo que é só banco, tá bom? E por último, a pergunta da Ana Cláudia Perim. Ana Cláudia tá sempre com a gente lá no Insta e ela pergunta o seguinte:
Você investe em fundos imobiliários? Se sim ou não, por quê? Sim, eu invisto em fundos imobiliários por uma razão muito simples. Essa é a forma mais simples e acessível que você tem para investir em imóveis. E, para além disso, quando você recebe o rendimento desse fundo imobiliário, ou seja, investiu o fundo imobiliário, ele pagou o rendimento, você pode usar o próprio rendimento para comprar novas cotas daquele fundo. E aí você vai criando o efeito bola de neve. Então sim, na minha visão é um investimento muito interessante. Claro que tem os seus riscos, mas ainda se tratando de renda variável, ele vai ser menos volátil do que o mercado de ações. Eu também invisto em ações, mas ele é menos volátil do que o mercado de ações e traz para você essa previsibilidade de receita. Então, é um tipo de mercado que eu acho que todo investidor, principalmente quem está começando, deveria explorar. Beleza? Então é isso. Nesse vídeo eu respondi algumas perguntinhas lá do Instagram e eu quero dizer para o senhor e para a senhora que está aqui, se você não segue a gente lá no Instagram, você está perdendo tempo, viu? Tem muita coisa boa por lá também. Deixa aqui um gostei e a gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.